Imagine que você tem a chance de nascer de novo e pode escolher os detalhes, o lugar, a maneira como isso iria acontecer. O que você iria querer? Confira comigo o que as pessoas por aí iriam pedir se pudessem escolher. De nascer milionária, bem. Eu acho que eu nasceria de novo do mesmo jeito. Eu já queria nascer rico, né? Tinha vontade de ser uma pessoa nova, renovada e tudo. Pelo menos já vinha com outro sistema na cabeça e tudo, né? Bem-vindos. É bom estarmos juntos. Cada noite eu guardo o encontro e procuro imaginar as muitas pessoas que estão vendo em outras cidades. Temos recebido mais uma vez muitas mensagens de muitos lugares. Eu queria, especialmente hoje à noite, saudar uns amigos que eu tenho em Santa Catarina, lugar chamado Lajeado Baixo. E queria também saudar muitas pessoas que estão assistindo dos países que não se fala português, mas os países hispanos, como Argentina e outros países. Ficamos sabendo hoje que muitos estão assistindo e entendendo o meu fraco português. Antes de abrir a palavra, mais uma vez, vamos curvar a nossa cabeça em oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez, hoje à noite, estamos reunidos aqui não para ouvir palavras humanas, para entrar, sim, nas Escrituras. Abençoe cada pessoa. Algumas pessoas estão em sua casa, ouvindo. Outras pessoas estão em igrejas, salões. Tem um grupo reunido numa pizzaria, olhando hoje à noite. Tem outros grupos que estão em igrejas grandes e pequenas. Pai, Tu tens uma bênção para cada um de nós. Tu tens uma bênção para cada pessoa que abre as Escrituras. Esteja conosco nessa noite. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, mais uma vez, vamos abrir as Escrituras Sagradas. Nós vamos agora estudar o assunto, o homem que nasceu 3 vezes. Eu trabalhei muitos anos no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Havia muitos portugueses, muitas pessoas das Ilhas Açores. E lá veio um jovem que se chamava Manuel Pereira. Ele havia deixado a sua velha mãe nas ilhas para ir para a América para ganhar um pouco de dinheiro. Pois eram pessoas bem pobres. E ele disse, mamãe, eu vou para a América, eu vou achar trabalho. E quando eu achar trabalho, eu vou mandar dinheiro para a senhora. E ela ficou esperando. E afinal chegou uma carta. E ela abriu a carta, mas ela não sabia ler. E não havia dinheiro. E ela pensou, meu filho não achou trabalho. E ela ficou com vergonha de dizer para os vizinhos que ela recebeu uma carta sem dinheiro. E ela dobrou a carta e colocou num prateleiro. E esperou, e depois de uma semana chegou outra carta. Ela abriu, mais uma vez, nada de dinheiro. Disse, meu filho está passando mal, ou ele esqueceu-se de mandar o dinheiro. Outra vez guardou a carta. As semanas passaram, meses passaram, as cartas chegavam, mas nunca com dinheiro. E ela estava passando mal, passando fome às vezes, porque não tinha
dinheiro para comprar comida. E depois de muito tempo, uma amiga a visitou. E disse, a senhora tem notícias do seu filho? E ela começou a chorar. Ela disse sim, mas eu não queria dizer nada, porque ele prometeu mandar dinheiro e não mandou. E a amiga disse, posso ver as cartas? E abriram as cartas, e em cada carta havia um vale postal. Um cheque que valia muito dinheiro. Mas ela não conheceu esses pedaços de papel como dinheiro. Para ela, parecia só pedaços de papel sem valor. Muitas pessoas hoje têm tesouro em sua casa. Têm tesouros que não reconhecem, acham-se pobres quando podem ser ricos. Porque Deus tem as riquezas do Evangelho para cada pessoa. Hoje à noite vamos falar do ABC do Evangelho. Mais uma vez, não vamos por opinião humana. Ontem estabelecemos uma promessa da minha parte, que eu não vou pregar a minha opinião e que ninguém aqui está interessado na minha opinião. Nós queremos saber o que a Bíblia nos fala. O Evangelho é muito simples. Tem 3 pontos principais que eu chamo ABC do Evangelho. Nós começamos com o livro de Romanos. O livro de Romanos 3:23, que é uma declaração muito simples, não precisa de interpretação. É uma declaração muito clara. O que disse o apóstolo Paulo, inspirado por Deus? Ele disse, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não disse que quase todos nós somos pecadores. Ele não disse que a maior parte de nós somos pecadores. Ele disse, todos pecaram. Uma vez eu visitei uma senhora, disse, a senhora sabe que é pecadora? Disse, não, eu não. Meu marido sim. Ele é bastante pecadora, mas eu não. Às vezes somos como a menina. Perguntaram a ela, você, jovem, sabe o que é a consciência? Ah, sim, eu disse, eu sei. O que é a consciência? Ela disse, a consciência é uma voz dentro de mim que me avisa quando meu irmão faz alguma coisa errada. E às vezes nossa consciência faz assim, não é? Nós podemos ver os erros dos outros, mas é difícil ver os nossos próprios pecados. Mas a Bíblia disse que todos nós, como ovelhas, andaram fora do caminho de Deus. Todos nós somos pecadores. A notícia não é uma boa notícia. Todos nós somos pecadores. Mas a notícia fica pior quando continuamos a estudar. Ponto número 1 do Evangelho. Todos nós somos pecadores. Ninguém de nós é bom. Ninguém de nós merece a salvação. Agora vem o segundo ponto. Romanos 6:23. Vamos ler o que disse. Porque o salário do pecado é a morte. Eu vou parar ali um pouco. O salário do pecado é a morte. Eu conheço muitas pessoas que procuram um bom emprego. Eles sempre perguntam quanto é o salário. Mas quando as pessoas servem o inimigo, o diabo, eles não importam com o salário. Porque tem 2 coisas que não mudam com a inflação. O preço da salvação e o salário do pecado. Sempre fica o mesmo preço. O salário do pecado é a morte. Eu li a história de uma senhora que estava num ponto de ônibus, com um pacote muito pesado. E ela estava carregando esse pacote e um homem muito gentil disse, esse pacote é muito pesado, eu posso carregar para a senhora? Disse, muito obrigado, muito gentileza. E o homem pegou o pacote e quando ela não percebeu, ele fugiu com o pacote. E as pessoas que viram diziam, para ladrão. E ela começou a rir. Disse, a senhora está rindo? Disse, sim. Mas ele roubou seu pacote. Por que está rindo? Ah, ela disse,
Eu estou imaginando o que ele vai fazer quando abrir o pacote. Mas por quê? O que tinha no pacote? Disse, eu moro num apartamento. Eu tinha um cachorro muito grande que morava comigo, mas morreu. Eu não tinha onde enterrar o bicho. Então eu fiz um pacote. Eu estava levando fora da cidade para enterrar. E quando ele abrir o pacote, ele vai só achar um cão morto. O diabo nos vende um pacote que parece maravilhoso. Mas quando nós abrimos o pacote, é pior do que um cão morto. O salário do pecado é a morte. E todos nós temos a pena da morte sobre a nossa cabeça. Mas agora vem a terceira parte do Evangelho. Agora vem as boas notícias. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós merecemos morrer, mas Jesus Cristo veio para nos dar a salvação de graça, para que não precisamos morrer se aceitamos este dom. É um dom gratuito. Você não pode comprar a salvação. Você não pode ganhar a salvação com as suas obras. Não tem nada que você pode fazer a não aceitar, porque é de graça. Em São Lucas 19:10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós todos estamos perdidos pelo pecado, mas Jesus veio para nos achar. Em um parque nas montanhas da América, um parque muito bonito, nacional, uma menina se perdeu. Vagou do acampamento dos pais e ficou perdida. Ficaram procurando a noite inteira, não acharam. Quando amanheceu, um dos guardas do parque achou elas dormindo ao lado do rio e acordou ela. Estamos tão contentes que achamos você. Você sabe que está perdido já há muito tempo. Ela disse, não, eu não estou perdido. Estava sempre aqui. Eu vi um urso me olhando, eu acho que ele estava perdido. Mas eu não. Menina estava perdida, mas não sabia que estava perdida, não é? E muitas pessoas estão perdidas, mas eles não sabem que estão perdidos. Mas quando reconhecemos que estamos perdidos, então nós passamos o primeiro passo do Evangelho. O primeiro passo é reconhecer o nosso pecado. O segundo passo é reconhecer a pena do pecado. E o terceiro passo é aceitar o dom de Jesus Cristo, o dom da salvação. Hoje prometemos em falar num homem que nasceu 3 vezes. Porque Deus tem 3 reinos. Neste mundo nós podemos ver que Deus tem 3 reinos importantes. Um dos reinos é o reino natural. Todos nós reconhecemos o reino natural. É uma coisa muito comum. As coisas que podemos ver, o nascimento. Nós todos nascemos um dia. É o primeiro reino, o reino natural. Mas tem um segundo reino, que é o reino espiritual, que chamamos o reino da graça. Nós precisamos tomar um passo para participar deste reino. E vamos falar deste reino. Depois tem o terceiro reino, que é o reino da glória. E todos nós teremos a oportunidade de tomar mais um passo para participar do reino da glória. O reino natural também tem 3 reinos. E todos nós estudamos na escola quais são esses 3 reinos do reino natural. Nessas 3 partes do reino natural, tem o reino vegetal, mineral, em primeiro lugar, o reino mineral, e depois o reino vegetal, e depois o reino animal. Um dia, um inspetor das escolas veio visitar uma escola de crianças e ele queria ver se a professora havia ensinado direito às crianças. E o inspetor perguntou às crianças, perguntou ao menino, mostrou uma pedra e disse, de que reino é essa pedra?
E o menino disse, a pedra é do reino mineral. Muito bem, disse o professor, parabéns. Então ele pegou uma maçã e perguntou mais uma criança, esta maçã pertence a que reino? E a criança disse, esta é do reino vegetal. Ele disse, muito bem. E então ele chamou uma menina muito tímida e disse, do que reino eu sou? Ela sabia a resposta, mas achava muito deselegante chamar ele de animal. Disse, menina, você não sabe de que reino eu sou? Mas ela não queria dizer animal e não respondeu. Disse, qual é o problema, menina? Você não sabe? Ah, professor, disse ela, o senhor é do reino de Deus. Foi uma boa resposta, não é? Somos todos do reino de Deus. Agora, nós vamos passar uns minutos olhando o reino natural, porque é um reino de Deus. Deus é nosso Criador. Esse fim de semana vamos provar da Bíblia que Jesus participou de uma maneira especial como o agente da nossa criação. E eu posso afirmar para todos que eu creio que Deus é o Criador. Eu creio que Ele fez tudo. Eu não sou evolucionista. Eu não creio que nós chegamos aqui por acaso, por acidente. Eu não creio que tenho fé suficiente para pensar que isso poderia acontecer. Falaremos mais nisto mais tarde. Mas a Bíblia diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Algumas versões falam, ele falou e logo tudo se fez. Deus é o nosso Criador. Ele criou o mundo natural em que nós vivemos. Ele criou as plantas, a relva, o reino vegetal. Ele criou tudo com muita beleza para nosso deleito, porque Ele nos ama. Ele poderia ter feito todas as flores da mesma cor, mas Ele não fez. Porque Deus ama a beleza. Ele fez tudo com tanto cuidado e tanto amor. E a Bíblia nos fala que no terceiro dia da criação, Deus criou o mundo vegetal. Vamos ler o que disse em Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Aqui tem um fato científico que nunca foi desprovado. Um fato científico que nenhum cientista conseguiu derrubar. Para a evolução ser a verdade, teria que ter uma junção entre as espécies. Mas a ciência prova que cada espécie é uma ilha. E não tem ponte ligando uma espécie com outra. Disse quando Deus criou as plantas, tudo foi feito segundo a sua espécie. E é assim. É assim. Nunca aconteceu. A ciência, a história, ninguém pode mostrar um exemplo em que esta lei foi violada. Nós temos uma passagem no livro de Deus que nos dá um outro fato científico muito importante. Nós temos as palavras de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A Bíblia é científica. A Bíblia fala de coisas certas. E nós sabemos que isso está certo. Eu sei que está certo porque eu cresci nos planícies de Canadá, na lavoura, nas fazendas, e eu sei que sempre podíamos contar com essa regra. Essa regra nunca falhou. Nós plantávamos muitas coisas lá,
O trigo, aqui estamos vendo a máquina que usávamos na minha infância de vapor. Meu primo era maquinista, mas hoje tem máquinas mais modernas que começam a colher o trigo e preparar o trigo para mandar para as nações do mundo para pão. Mas o fazendeiro de trigo planta trigo e o que cresce? Trigo. Aqui é um vizinho que plantou milho. E por acaso, o que cresceu foi milho, não foi outra coisa. Eu tenho visto pessoas plantar, mas a Bíblia diz que o plantar cresce. Nunca acontece que planta uma coisa e cresce outra. Eu nunca vi alguém plantar milho e ficar surpreso quando foi recolher o milho e cresceu banana. Não acontece, não é? Não aconteceu nunca que meu vizinho foi para o campo e plantar fava. E depois, quando queria recolher a fava, viu que o campo estava cheio de abacaxi. Nunca aconteceu. Porque a Bíblia diz, o que semeamos, vamos também ceifar. E nos campos de Canadá também tivemos gado. E a Bíblia fala da criação dos animais. E notamos, usa a mesma expressão. O que disse? Disse também, Deus produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Cada animal segundo a sua espécie. E esta lei nunca se violou. Ao redor da casa onde cresci, tinha muitos criadores de gado. E muitas vezes eu vi eles criando gado. E quando, sabe que vou lhe contar um segredo. Quando criavam gado de cada vaca, sabe que nasceu? Cada vez nasceu bezerro, nunca outra coisa. Nunca o fazendeiro criou gado e de repente viu girafa andando no campo, não é? Porque a Bíblia diz, o que nós vamos semear, assim também é o que vamos ceifar. Mas agora vem o ato maior da criação de Deus. Depois que Deus criou os animais, Ele criou todas as coisas com o sopro da sua boca, com a sua palavra. Mas quando Ele criou a raça humana, Ele mudou da maneira da criação. Ele criou o primeiro ser humano do pó da terra, fez um corpo, era somente um corpo com olhos, um corpo com mãos e pés, e um coração, e veias, e pulmões. Mas o corpo era inerte, o corpo não podia mexer, tinha olhos, mas não podiam ver nada, tinha orelhas, mas não podia ouvir, tinha mãos, mas não podia trabalhar, tinha pés, mas não podia andar, tinha coração, mas não estava batendo, tinha pulmões, mas não estava respirando. E então Deus assoprou o dom da vida e o ser humano tornou homem vivente, a Bíblia diz. Nossos primeiros pais, criados por Deus, e eram pessoas especiais. Vamos ler o que a Bíblia disse sobre isso. O que a Bíblia fala sobre eles? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Ele nos criou a sua imagem perfeito, sem pecado, programados para viver para sempre e nunca ficar doentes, e nunca morrer, e nunca ficar cansado. Assim Ele nos criou. Mas a raça humana desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. E por isso todos nós hoje somos pecadores, porque todos nós desviamos do caminho de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós desobedecemos a Deus. Todos nós saímos do caminho de Deus. E alguém disse, mas eu peco muito pouco. Se alguém cometer um pecadinho por dia, sabe que 60 anos são 21.915 pecados. É muito pecado.
E nós todos temos a culpa de pecado sobre nossos ombros. E a culpa é veneno. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão almejando o perdão que Jesus nos dá. Um dia, num lugar que eu gosto de visitar, um lugar pouco fora da cidade velha de Jerusalém, eu descia o vale, subi um monte. Nós estávamos cantando sobre o Santo Monte, um monte chamado o Monte das Oliveiras. Eu gosto de lembrar uma noite quando um homem saiu da sua casa, foi andando pelas ruas da cidade, a cidade já estava dormindo. Ele não queria que ninguém olhasse. Ele desceu o vale, subiu a montanha e lá, durante a noite, ele achou Jesus. E ele conversou com Jesus. Ele fez algumas perguntas a Jesus, porque ele estava sentindo uma necessidade na sua alma. O homem se chamava Nicodemos. E ele fez umas perguntas, mas atrás dessas perguntas estava uma preocupação maior. Ele estava procurando a solução do maior problema no mundo. Ele queria achar a salvação e Jesus leu os seus pensamentos. E lá embaixo dessas árvores, acompanhado com a brisa da noite, foram ouvidas as palavras de Jesus, declarando a maior verdade de todos os tempos. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos queria melhorar a sua vida. Eu vou tomar novas resoluções. Eu vou melhorar a minha vida. Jesus disse, não dá. Não dá. Jesus disse em palavras muito claras. O que ele disse? A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu amigo, nenhum de nós podemos entrar no céu com essa vida que temos. Todos nós pecamos. E não há ninguém que pode corrigir a sua vida. Alguém já pensou que gostaria de voltar para trás e começar outra vez? Desfazer todos os erros. Eu já fiz muitos erros na minha vida. Se eu pudesse voltar para trás, não faria mais, não é? Acho que outros também sabem que isso é verdade. Mas nós podemos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos dá uma vida completamente nova. É como se nascêssemos outra vez. Este é o novo nascimento. Nicodemos não podia compreender. Ele disse, que é isso? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Disse Jesus, eu posso compreender como uma criança pode nascer, mas como um homem velho pode nascer? E Jesus declarou que é um milagre de Deus. Se pode, porventura, perguntou Nicodemos, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus respondeu, ok? Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando uma criança nasce, é um grande milagre. Cada nascimento é um milagre. Os cientistas podem mandar foguetes para a Lua. Eles podem construir maiores prédios e computadores, mas eles não podem criar a vida, somente Deus. O cientista não pode criar nenhuma semente que tem vida, muito menos um ser humano. Cada vez que uma criança nasce é um milagre, mas o maior milagre é quando um adulto nasce. Eu creio que hoje à noite, em todo o Brasil, vamos ver esse milagre. Adultos possam renascer. O nascimento de um bebê é uma maravilha, mas o nascimento de um adulto é um milagre muito, muito maior. Agora, tem um novo nascimento falso. Muitas pessoas dizem que nasceram de novo, mas realmente não o fizeram. Roger Staubach, um grande jogador de futebol americano, disse que nasceu de novo. Não sei se é verdade ou não.
Quero crer que foi. Outro homem, George Foreman, lutador de boxe, disse que ele nasceu de novo. Outra vez, eu não posso dizer que sim ou não, mas ele afirma que ele nasceu de novo. Outra pessoa, Eldridge Cleaver, líder do movimento Black Panther, disse que nasceu de novo. Algumas vezes eu preciso saber que algumas coisas estão erradas. Quando um homem como David Berkowitz, que era chamado Son of Sam Killer, um assassino, que nasceu de novo, mas matou 6 pessoas com um revólver, será que ele nasceu de novo? Parece que alguma coisa está errada. Ou pensamos neste homem aqui, um publicador de pornografia chamado Larry Flint, que disse que nasceu de novo, mas continua publicando pornografia. Será que ele nasceu de novo? Jesus disse que nem todos que usam o nome de Jesus realmente são de Jesus. Vamos ler as palavras de Jesus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele continua dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O novo nascimento não é simplesmente usar o nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, nem fazer milagres em nome de Jesus. O novo nascimento existe uma outra coisa mais importante. É mais fazer do que falar, porque precisa produzir os resultados. Todos nós precisamos nascer de novo. Em 1958, eu conheci o Brasil pela primeira vez. Eu andei pelas praias de Rio de Janeiro. Eu vi o grande Corcovado, como fiquei encantado. Eu viajei para o novo capital que estava sendo construído. Eu vi várias fases da construção de Brasília. E eu passei a ser um morador de Brasil. Mas nunca consegui me tornar cidadão. Sempre fui considerado um gringo, porque sempre falava com sotaque e sempre tinha a diferença. Eu sempre pensei como seria se eu pudesse ser um cidadão do Brasil. No Canadá, temos 2 tipos de cidadãos. Temos pessoas que nasceram lá, são canadenses naturais. Tem outras pessoas que foram naturalizadas. Mas no reino de Deus não há nenhum cidadão naturalizado. Para entrar no reino de Deus, precisa nascer lá. Paulo enfrentou um capitão romano e teve uma conversa interessante com ele. Lemos na Bíblia, vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Cada pessoa aqui pode entrar no reino de Deus por direito de nascimento. Não há outra porta. A única maneira de entrar é pelo novo nascimento. Eu estava pregando em Santa Catarina. Conheci uma família muito infeliz, porque o marido bebia muito. Bebia noite, bebia dia, saía para casa, voltava, embriagado, maltratava a família. Muitas vezes ele chegava em casa e a mulher tremia, porque sabia que ia apanhar. As crianças corriam para fugir do pai, às vezes se enfiavam embaixo da cama para ele não os achar. Mas um dia ele veio para nossas reuniões. Eu fui para a casa dele e eu mostrei o caminho da salvação. Eu disse: Jesus te ama, aceita Jesus em teu coração. E ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim, entre no meu coração, eu quero nascer de novo. E o que ele fez? Ele jogou
a garrafa no lixo. Disse, nunca mais vou beber e nunca mais bebeu. Próxima vez que eu visitei esta casa, ele não estava. Estava a mãe com os filhos, a esposa dele. Quando ele ia chegando, a mãe não começou a tremer, mas começou a sorrir. Meu marido está chegando em casa, que bom. E as crianças começaram a pular de alegria. Foram ao encontro. Papai está aqui, que alegria. Porque era um homem completamente transformado. Deus apagou o passado e deu uma nova vida para ele. E Deus está convidando homens e senhores a aceitar a Jesus Cristo. Porque tem 3 reinos. E todos nós nascemos no reino natural. Mas todos nós temos a oportunidade de tomar um passo grande que nos leva do reino natural para o reino da graça. A graça de Jesus Cristo que nos dá a certeza de salvação. E nos dá uma nova vida e o poder de viver para Ele. Para viver a vida do cristianismo. Deus nos dá esta oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa que todos nós temos. Quem é o homem que nasceu 3 vezes? A Bíblia nos conta a história de uma família em Egito, escravos, que tiveram um menino chamado Moisés. E o rei havia mandado matar todas as crianças e eles esconderam esse menino no rio Nilo numa cesta. E lá chegou a filha do rei e a sua irmã Miriam. Teve muita coragem e falou com a filha do rei. E Moisés se tornou o filho do homem mais poderoso no mundo. O filho de Faraó. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Egito, porque contemplava o galardão. Moisés teve a oportunidade de ser o homem mais rico e mais poderoso em todo o mundo. Mas ele não se importou. Ele viu que seu povo estava sofrendo lá. E ele foi defender o povo de Israel que estava maltratado. E ele saiu fugindo para o deserto. E lá no deserto ele viu uma sarça ardente. E lá ele teve um encontro com o Salvador. Quando Deus lá disse, eu sou o que sou. Jesus mais tarde disse, antes de Abraão eu sou. Ele teve um encontro com Jesus. E sua vida foi transformada. Ele nunca se tornou faraó. Pode visitar o Museu de Cairo. E pode ver os restos mortais dos reis do Vale de Egito, o Vale dos Reis. O corpo de Moisés não está lá. Ele não se interessou em ser importante neste mundo. Ele aceitou uma coisa muito maior. Ele não está no múmia lá em Egito. Mais tarde, os discípulos foram para o Monte de Transfiguração e lá se encontraram com Jesus, com Moisés e Elias. Porque Moisés morreu no Monte Nebo, foi ressuscitado e foi para o reino glorioso de Deus. Quando nós entramos na reina de graça, nós temos o direito de ir para o terceiro reino. O reino natural não é suficiente para nós. O reino da graça nos dá perdão dos nossos pecados e uma vida feliz. Mas, além de tudo isso, esperamos o reino da glória. E todos nós, um dia, podemos participar
desse reino da glória. E vamos ser restaurados, porque o Filho do Homem veio restaurar todas as coisas. Vamos ser como Adão e Eva foram criados, programados para viver para sempre, para nunca ficar doente, nunca ter dor, nunca ficar pobres, mas viver em alegria eternamente com nosso Deus. Nunca mais teremos que ir para o cemitério para nos despedir de um querido. Porque a Bíblia disse claramente em Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tantas coisas que não vai haver. Eu estou ansioso para pregar esse sermão. Eu gostaria de começar agora, mas vou esperar amanhã, porque é meu sermão predileto. E se eu começar agora, vocês vão ficar aqui muito tarde. Mas será maravilhoso nunca mais ter acidentes, nunca mais ir para o hospital, nunca mais ficar doente, nunca mais precisar sentir as dores que sentimos aqui, nunca mais ir para o funeral nos despedir de alguém que amamos. Deus vai acabar com tudo isso. Nós todos temos a possibilidade de ver a ressurreição dos mortos. Vamos estudar mais sobre isso. Quando os anjos vão pegar as crianças que a morte levou e colocar mais uma vez nos braços dos seus pais. Que promessas maravilhosas temos, que um dia todos nós entraremos no reino da glória. E Deus quer levar todos. Não há nenhuma pessoa aqui que Deus não quer levar. Ele ama cada pessoa aqui. Cada pessoa aqui é diferente de qualquer outra pessoa. Quando Deus te criou, Ele destruiu o modelo. Você é diferente de que todos. E precioso para Ele. E a Bíblia diz que Deus não quer ninguém ficar perdido. Lemos as suas palavras. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo São Pedro 3:9. Ele quer salvar todos, mas não vai salvar todos, porque Ele não vai forçar ninguém a ir para o seu reino. Algumas pessoas não vão entrar, infelizmente, não porque Deus não quer, mas porque eles não querem. Deus não vai forçar ninguém a entrar nesse reino. E Ele tem alguns motivos porque não pode deixar certas pessoas entrar em seu reino. Eu acho que Ele tem 2 motivos. Motivo número 1. Se algumas pessoas fossem lá, eles não seriam felizes. Uma pessoa que não pode ser feliz sem roubar, não seria feliz no paraíso, porque não vai haver roubo. Uma pessoa que não pode estar feliz sem ser violento, não vai lá. Porque lá ninguém será violento. Nós viveremos em paz. Ele seria miserável. Eu conheço pessoas que não podem ser felizes a não ser quando estão fazendo uma coisa mal. Essas pessoas não vão lá porque eles não seriam felizes e Deus não vai forçar a entrada deles lá. Mas há um segundo motivo que eles não vão lá, porque eles tornaram a sua vida e minha vida infeliz, não é? Eu não queria ir para o reino de Deus e viver ao lado de um assassino perigoso. Você gostaria? Deus não vai poder levar todos. Algumas pessoas dizem, bem, eu vou viver a minha vida aqui, eu não vou preocupar com isso, porque quando eu morrer, alguém pode orar para mim, pode rezar e fazer missas e pagar um dinheiro, me mandar para o céu. Não importa o que eu faço aqui. A Bíblia disse não. Não é assim. A Bíblia disse que, vamos ler o que disse. Em primeiro lugar, disse ele, tão certo como eu vivo, disse o Senhor, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso converta-se do seu caminho e viva. Deus não quer que ninguém se perca. Convertei-vos, ele chama. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque
Por que a vez de morrer, por causa de Israel? Deus está te chamando agora. Convertei-vos. Aceita a oferta. Vem a mim. Mas você não pode ir se não aceitar Ele nesta vida. Porque a Bíblia diz que chegará o dia em que a porta da graça estará fechada. Hebreus 9, 27. Primeiro, vamos ler o que disse. Assim como aos homens está ordenado morreram uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte não há outra oportunidade. Precisamos decidir nesta vida. E um dia a porta da graça fechará quando Deus dirá, continua o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está para vir. Ele está vindo com seu galardão. Nós somos todos pecadores. O salário do pecado é a morte. Cada um deveria morrer. Nenhum de nós temos o direito da salvação por nossa vida, nem por nossas obras, nem por nada que podemos oferecer. Mas um dia Jesus disse, eu amo esses pecadores. São meus filhos, comportaram-se mal, se tornaram meus inimigos, mas eu os amo. E Ele chegou a essa terra e disse, eu vou morrer em seu lugar. E Jesus veio aqui para participar do meu castigo. O castigo que eu merecia. Ele foi maltratado. Este sangue que Ele derramou na cruz deveria ser o meu sangue. Mas foi o seu sangue. Esse sangue poderia ser o seu sangue de cada ouvinte aqui. Mas não, Jesus fez o sacrifício. Ele tomou o meu castigo, Ele tomou o seu castigo, morrendo, para que Ele poderia dar a sua vida perfeita a ti e mim. E quando você está em pecado, sabendo que merece morrer, Jesus vem e fala, vem. Vem, meu filho, vem, minha filha, vamos fazer uma troca. Eu vou lhe dar a minha vida perfeita, para que você possa viver para sempre. E eu vou pegar a sua vida pecaminosa, para que eu possa morrer em seu lugar. Jesus morreu por ti e por mim, porque Ele quer nos dar a vida eterna, no reino da glória, sobre o qual falaremos amanhã à noite. E nós veremos amanhã à noite que será a coisa mais maravilhosa do que qualquer pessoa podia imaginar. Jesus morreu naquela cruz e quem o matou fui eu, você. E Ele nos fornece o direito de entrar em teu reino eterno. A pergunta hoje à noite é, qual será a nossa resposta? Vamos aceitar este dom de salvação? Vamos aceitar essa grande salvação que nos oferece? Eu tive um amigo que morava na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele me contou uma história que eu nunca esqueci e jamais esquecerei. Depois que terminou a Segunda Guerra, houve um troco de cultura entre os Estados Unidos e a Europa. Muitos professores e professoras da América foram para a Europa para lecionar, e professores e professoras da Europa foram para a América. E uma jovem professora foi para a Europa, e lá ela recebeu uma escola
uma sala de aula com 40 meninos. 40 meninos cheios de vida. 40 meninos que gostavam de brincar e correr. Meninos são iguais em todas as partes do mundo. E ela amava estes meninos, nem sempre estavam bem comportados. Às vezes eles brincavam lá no quintal e havia uma briga e ela teve que fazer a paz. E às vezes na briga até alguns deles se machucavam e ela teria que fazer uma cura de um nariz que estava sangrando, um olho preto. Às vezes eles deram dificuldades para ela. Mas ela percebeu uma coisa. Havia um menino no grupo que parecia diferente do que os outros. Ele tinha cabelos claros, olhos azuis. Ele se chamava João. E um dia ela disse, João, eu gostaria que você ficasse depois da aula. Eu gostaria de conversar com ele. Disse, o que é, professora? Disse, olha, eu estou observando a sua maneira de ser. Você é sempre tão bem comportado. Quando há uma briga, você não está no meio da briga. Você sempre está me ajudando. Eu vejo que você é diferente. Eu acho que você deve ter pais maravilhosos. Eu gostaria de visitar o seu lar e conhecer seus pais. O menino baixou a cabeça. Ficou muito triste e a professora disse, olha, ele deve ter vergonha de viver numa casa muito pobre. Ele não quer que eu vou lá. Então, ela disse, João, se você não quer me levar para a sua casa, traz os seus pais aqui para que eu possa conhecê-los. Neste momento, ela viu lágrimas correndo na face dele. E ela viu que alguma coisa triste havia acontecido. Então, ele disse, professora, a senhora nunca pode conhecer meus pais. Ambos morreram. E ela perguntou, mas o que houve? E ela começou a contar. Ele disse, professora, antes da guerra, eu morava num palácio. Porque meu pai era um príncipe. E eu era filho de príncipe. Mas chegou a guerra e os inimigos chegaram em nossa terra. E um dia os soldados dos inimigos entraram no palácio e prenderam meu pai e minha mãe. Eles não se importavam comigo por ser um menino. Eles prenderam meus pais e meus pais tiveram que marchar pela rua com os soldados armados atrás. Depois de andar um pouco, eu estava correndo atrás. Meu pai falou com o capitão e disse, o senhor nos dá 5 minutos para nos despedir do nosso filho? E aquele capitão que estava sobre ordens maiores não podia recusar. Disse, vocês têm 5 minutos. Disse, professora, minha mãe veio me abraçar e chorar e disse, adeus filho, adeus. Então meu pai chegou e ficou em posição de sentido. E eu fiquei em posição de sentido como ele havia me ensinado. E meu pai me deu continência. Eu fiz o mesmo como ele havia me ensinado. E então meu pai se abaixou e disse, meu filho, esses soldados vão nos matar. Mas eles não importam com crianças. Eu quero que você deve fugir, correr quanto possível para sair daqui. Mas eu tenho um conselho, tenho poucos minutos para falar com você. Eu tenho somente um conselho. Meu filho, nunca se esquece que seu pai foi um príncipe. E você é filho de príncipe. Naquele momento, professora, o comandante disse, acabou o tempo. E meus pais começaram a marchar, os soldados atrás. Eu ouvi o comandante dizer, para! Meus pais pararam. Eu ouvi o comandante dizer, levanta armas, e os soldados levantaram as armas. Disse, professora, eu ouvi os tiros. Eu vi meu pai e minha mãe cair no chão. Eu saí correndo e há dias
Eu corri para esses lugares, eu achei uma família boa que está cuidando de mim. Eu estou vivendo com eles e assistindo esta escola. Professora, a senhora não sabe porque eu sou diferente do que os outros? Não sabe? Professora, eu sou filho de um príncipe. Eu preciso ser diferente. Deus está chamando homens e mulheres aqui, jovens e crianças, para ser filhos não de um príncipe nessa terra, mas do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele quer que você tenha esse privilégio. E quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador, nós temos o privilégio de ser filhos do Rei. Por isso, Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração agora. Está pedindo entrada. Ele quer te dar esta vida eterna, o perdão dos pecados, uma vida feliz com Ele. Qual será a sua resposta? Entrada, Jesus quer em teu coração, porque não lhe apresentam. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais dar? Vês esse encontro esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vês esse encontro esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Pai nosso, estás à nossa porta batendo. Alguém que está ouvindo minha voz aqui em Vila Formosa está precisando tomar uma decisão. Uma decisão de nascer outra vez e começar uma vida nova. Alguém em outras cidades, através do Brasil, Argentina, Bolívia, outros países, estão precisando fazer essa decisão. Em Portugal, na África, alguém que está ouvindo minha voz agora precisa fazer essa decisão. Enquanto estamos com a cabeça inclinada, os olhos fechados, eu gostaria de saber, há alguém aqui que gostaria de dizer: Jesus, entra no meu coração, eu quero começar de novo. Levanta sua mão. Levanta sua mão. Sim, Deus está vendo todas essas mãos. É uma decisão, a decisão mais importante em toda a vida. E Deus vai lhe abençoar e dar muita felicidade e o direito do reino celestial que falamos amanhã.
Que Deus abençoe cada um. Pai nosso, abençoe cada decisão aqui. Ajuda para que todos nós, ao participar do reino da graça, aceitando Ti como nosso Salvador, podemos também fazer parte do reino da glória. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor esteja com você. Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz inunde o seu viver. Amém.